Olá, meus irmãos e amigos, é um prazer falar com vocês novamente, Luciano da Costa, mais uma vez aqui. Dessa vez eu vou responder aqui ao nosso irmão Antônio Sérgio de Santana. Fez um comentário aqui no vídeo que eu fiz aqui. Jesus se comunica na Casa Plataforma de Oração. Tem um comentário lá do do Antônio Sérgio de Santana. Antônio, eu gostaria de agradecer a você pelas suas colocações. E eu quero salientar que você foi extremamente educado e muito respeitoso. E é isso que nós temos que aprender a fazer. Nós podemos discordar sem agredir. É o mínimo que a gente deve fazer para quem professa a doutrina espírita. Não temos que discordar e ofender. Você foi, além de equilibrado, você foi muito educado e fez aqui umas colocações. Como suas colocações são inteligentes, eu percebi que merecem uma opinião, uma avaliação. Também eu quero dizer o seguinte, pessoal. Essas questões que eu venho respondendo aqui, elas não são pedidas por ninguém da Casa Plataforma de Oração. Nem o Pedro, nem a Sabrina, nem a Sônia, ninguém dali me pede nada. Eu faço porque eu faço pelo meu interesse particular, entendeu? E se eles me pedissem o que eles não iriam pedir a ninguém para defender eles, e eu não estou aqui para defender pessoa, eu estou aqui para examinar uma ideia. Eu sou um examinador de ideias, é aquilo que eu aprendi. A essência da filosofia espírita nos faz a gente examinar o conteúdo de um tema. Então eu separei aqui a argumentação que ele colocou, o Antônio Sérgio de Santana. Ele colocou aqui 4 argumentos que eu vou comentar, esses argumentos, que são muito interessantes, porque esses argumentos, ele me dá a possibilidade de eu comentar outras coisas também, que ajudam a gente a entender. Então vamos lá. O primeiro, a insistência do suposto espírito em usar nomes venerandos. Olha, Antônio, eu não vejo essa insistência. O espírito chegou e disse, eu sou fulano. Uma coisa que eu percebo, eu tenho 40 anos de movimento espírita. Coloco isso aqui, não é para me envaidecer não, gente. É para dizer que nesse tempo eu percebo que há muita polêmica quando um espírito diz ser tal espírito. Isso deixa o médium em foco, Você vê, quando o Chico faleceu, se tem notícia de que ninguém se comunicou, teve uma comunicação que o Chico deu num congresso espírita, através de um médium aí. Esqueci o nome dele agora, não sei o que lá da Paixão. É assim, esse médium, uma psicografia. Muito bem. No estilo do Chico, aquela coisa toda. Inclusive, no final da psicografia, ele diz assim, nós respeitamos aqueles que amam. Deixou o recado para todo o movimento espírita. Então, eu não vejo o espírito... Não, ele chega e diz, eu sou fulano. Vocês têm que acreditar em mim, eu sou fulano. Ele quer. Por que ele quer dar o nome? Eu não sei. Mas eu vou comentar uma coisa depois. Então, eu não vejo essa insistência do espírito em usar... Não. O espírito chegou e disse, eu sou fulano. Eu acho que está na hora da gente do movimento espírita, como é que eu vou dizer a palavra? Parar de achar isso um escândalo, sabe? Porque a gente coloca Jesus numa coisa muito distante, sem querer diminuir a grandeza dele, mas eu acho que quanto mais grande, mais humilde, e mais dispõe de poderes para ele se apresentar. Ora, nós acreditamos na comunicabilidade. Nós praticamos isso. É um dos princípios básicos da doutrina. O espírito vem dar o nome, a gente não acredita. Mas, Luciano, essa questão da identidade dos espíritos é complexa. Allan Kardec diz lá no Livro dos Médiuns, é um dos temas mais complexos. Mas vamos analisar o conjunto da obra, para a gente ver se... Então vamos aguardar. Mas eu não vejo essa insistência do espírito em usar nome venerando. Se vários espíritos com nomes venerando estão se comunicando, e aí? Por exemplo, na época de Kardec, quem foi que se comunicou? Foi Erasto, discípulo de Paulo. Tem mensagem do próprio Paulo de Tarso, Francisco de Assis, São Luís, um rei francês que foi canonizado, Agostinho, considerado um dos pais da igreja. E esses espíritos, Kardec publicou o nome deles lá, Enfim, e aí? Mas na época de Kardec é diferente, eu vou comentar isso depois, tá? Deixa para depois. Muito bem. O segundo, a repetitividade das mensagens.
uma linguagem extravagante e em discordância com a linguagem da codificação. Repetitividade das mensagens. Às vezes um espírito lá está falando e ele repete o tema. Por quê? Porque ele quer que fique claro. Muitas vezes vem outro espírito e fala a mesma coisa. Por quê? Porque ele quer solidificar aquilo. Porque aquele trabalho ali é diferente de um livro. Eles estão preparando alguma coisa para vir. Então eles têm que exaustivamente esgotar o assunto. Nessa parte eu entendo isso. Há coisas que você tem que repetir, para que aquilo fundamente. Entendeu? Agora, existem outros espíritos que se comunicam e falam de outros assuntos. Eu já vi outros assuntos serem tocados lá. Tipos de obsessão, estratégias que os espíritos usam, alguns ambientes no astral, entendeu? A ação de alguns espíritos sobre a política. Eles não tratam do mesmo assunto, não. Eles variam. Só que tem casos que o próprio espírito fica repetindo um assunto, porque é como se eles estivessem preparando alguma coisa para vir. Vamos aguardar. Agora aqui, uma linguagem extravagante em discordância com a linguagem da codificação. Ora, aí me perdoe, meu nobre amigo Antônio, uma linguagem falada é diferente de uma linguagem escrita. Aquele texto da codificação foi exaustivamente preparado e escrito por uma pessoa. Vamos comparar a linguagem desses espíritos com a linguagem dos espíritos lá no céu e inferno. Allan Kardec lá publica, deve ser na íntegra, a comunicação. Então a linguagem da codificação, ela é uma linguagem de uma pessoa encarnada, obedecendo a didática, é um texto escrito, é diferente de um texto falado, não é? É diferente. Quando os espíritos psicografarem a obra através de Pedro, não vai ser daquele jeito, vai ser detalhado, como eles disseram, é a linguagem escrita. Então nesse ponto, também não. Autoprojeção do médium. Nesse ponto, eu concordo um pouco com você. Por que, Luciano? Um pouco e não tudo. Nós não estamos acostumados, no movimento espírita, um espírito dizer, fulano foi Beltrano, fulano tem essa missão. Porque não foi assim com o Chico, não foi assim com o Divaldo, não foi assim com outros médiuns. Ivone do Amaral Pereira. Não foi. Mas antes de eu voltar nesse assunto, deixa eu falar uma coisa. O que é que nós professamos aqui na doutrina espírita? Um dos princípios. A pluralidade das existências, a reencarnação. Então a reencarnação é um ponto da doutrina espírita. Muito bem. E a reencarnação, na Índia, muitas vezes eles tratam isso de uma forma muito natural, diferente da gente. Como é que eles tratam lá? Fulano foi a reencarnação de Beltrano. O Sai Baba hoje foi o Sai Baba de Shirdi. E por aí vai. Quando é com a gente, quando a gente fala que fulano foi Beltrano, não pode, não fala isso. Por que, gente, isso, hein? Por quê? Será que é possível um espírito superior a minha pessoa, ou a você, meu caro Antônio, reencarnar com a missão? E os espíritos revelarem isso? É possível isso? Ou não é possível? Eu sinceramente, eu não sei responder. Eu acho que tem gente superior a mim, e às vezes, e quem sou eu para questionar os espíritos? Vocês vão dizer, fulano tem uma missão e ele é fulano. Entenderam? Então, o que eu quero dizer é que eu acho que nem sempre o comportamento dos espíritos para com o movimento espírita, ou espiritista, ou espiritualista, será o mesmo que foi na época de Kardec. Eu vou entrar nesse tema depois. Tá? Então, eu digo o seguinte, eu vejo, sim, eles estão dizendo que o Pedro é a encarnação de um espírito muito amadurecido. Eles dizem isso. E dizem também assim, que Jesus participou da elaboração do espírito de Pedro. Quem sou eu para dizer que eu sei isso? Eu não sei sobre esse assunto. Em literatura espírita, kardecista, eu vou colocar kardecista, nem um bandista, eu ouvi falar que um espírito muito elevado pode participar da criação. Eu nunca ouvi falar isso, é a primeira vez. Então o que Kardec diz, aguardemos para ter a confirmação de outros. Também não vou dizer que é impossível. Também não vou dizer, não, isso aí é impossível. Não vou dizer que é impossível e que também eu não sei. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Muito bem. Que as revelações já se encontram no imenso manancial espiritista. Você está citando, no caso desse argumento, as obras de Robson Pinheiro, porque as obras de Robson Pinheiro, as obras através de Robson Pinheiro, ditado pelo espírito Ângelo Inácio, e que, diga-se de passagem, não foi escrito só por Ângelo Inácio. Interessante que num certo podcast que houve, o espírito Ângelo Inácio trouxe uma informação interessantíssima. Através do médium, ele falou assim,
ele falou muito sobre os bastidores da elaboração dessas obras, que diversos espíritos participaram disso. Diversos espíritos participaram no texto. Então, você chama 20 espíritos, um na área tecnológica, um na área de romance, um na área cultural, um na área da Umbanda, do Candomblé, preparam o texto e trazem para ele. Como a ligação dele é com o médium, ele passa. Mas a produção intelectiva do texto não foi somente do Ângelo Inácio, foi de vários espíritos. Ele revelou isso. Entendeu? Será que isso foi feito com Chico Xavier lá atrás? Será? Será que foi tudo o Emmanuel que produziu aquilo? Eu estou colocando essas questões para a gente refletir. Essa informação do nosso amigo Ângelo Inácio me abriu muito minha cabeça sobre isso. Mas voltando para cá, você está colocando que... Porque as obras de Robson Pinheiro, eu estou falando assim, as obras do Ângelo Inácio trouxeram informações que não tinha no movimento espírita. Não tinha. Ele falou sobre muita coisa que não existia. Ele trouxe até informações que não tem a ver com o movimento espírita propriamente dito, né? A produção de máquinas tecnológicas que podem interferir no clima, a manipulação dos grandes laboratórios de produção de farmácia, de remédios, né? Da indústria farmacêutica, a ação tecnológica detalhada desses espíritos sobre os políticos. Obra nenhuma trouxe isso, então eles inauguraram. Essa obra que está vindo através do Pedro parece aprofundar a obra de Robson, entendeu? É um complemento, um aprofundamento, que eles dizem que vão vir depois. Então, aqui estão as suas observações. Eu agradeço a sua colocação. Você foi muito respeitoso e fique à vontade. É isso que a gente tem que fazer. A gente pode discordar sem. E você mostrou que é uma pessoa que tem uma maturidade, um espiritismo muito boa. Meu abraço aqui. Agora, deixa eu tocar num ponto que eu disse que ia falar, que é a questão do que aconteceu. Isso é uma cilada que tem pego muitos espíritas. Muitos espíritas, prestem atenção. As pessoas leem a codificação e vê aquele estilo, a forma como chegou, né? A Kardec funda a Sociedade Parisiense dos Espíritos, 1º de abril de 1858, usa a revista Espírita, a revista espírita como terreno para debater alguns assuntos, publica as obras, aquela coisa toda. Gente, aquilo ali foi de um jeito. O movimento espírita naquela época era incipiente, pouco, tanto de quantidade como de qualidade. No Brasil, em 1940, já foi outro mundo. Tanto é que o André Luiz fala das colônias, não é? Hoje também é diferente. Então a gente não pode querer que tudo permaneça da mesma forma que foi antes, sabe? Eu noto que muitos espíritas param nesse ponto. Tem que ser igual, aquela forma. Aí compara a codificação, não. Semelhante a um barco que está no rio. Você pega o barco, chega na beira do rio, pega o barco. Depois que você usou o barco atravessar, você deixa o barco e segue. Você não vai negar a base. A base é inegável. Ela sempre vai continuar como base. Mas a gente não pode esperar que tudo que vem pela frente tem que ser igualzinho, da mesmo jeitinho, da mesma maneira, com o mesmo linguajar. Os espíritos falam superficialmente. Tem hora que eles têm que falar. Tem hora que eles têm que abrir e dizer, meu irmão, isso aqui, esse cara é esse. Ué, pode ser. Eu não estou dizendo, não estou aqui defendendo o Pedro, defendendo a casa de plataforma. Eu estou analisando os argumentos. Tem coisa que nunca vai ser igual como era. A gente não sabe. Agora, olhem o conjunto da obra. O conjunto da obra. Isso a gente tem que ver. O que eles querem? Se aquilo ali for uma mentira, por que eles estão mentindo? Eles querem chegar aonde com isso? Onde é que eles querem chegar? Fazer o que eles querem, afinal de contas. É isso que a gente tem que ver. Está promovendo. Uma pergunta que um rapaz fez, vou aproveitar, Sadraque, né? Você fez também no comentário. Como é que um espírito pode canalizar Deus? Minha gente, aquela obra ali é uma proposta espiritualista. Chama os evangélicos, os católicos, umbandistas. Os evangélicos acreditam que a pessoa está falando inspiração divina do Espírito Santo. Nós espíritas sabemos que não é a inteligência suprema do universo ali. Pode ser um espírito, então eles falam. Eu vou canalizar uma mensagem que vem de Deus. Nós espíritas temos que ter essa maturidade para entender isso. E não dizer que não pode canalizar Deus, a gente sabe, mas os evangélicos acreditam, eles querem atrair todo mundo, entendeu? E um espírito que está vendo em nome de Deus. E aí, um espírito muito elevado, que esteja passando uma mensagem. Então, assim, ficam aqui as minhas colocações, sem querer ser o dono da verdade. Não quero, eu apenas coloquei para a gente refletir. Eu agradeço muito, Antônio Sérgio, sua colocação. Seja bem-vindo, fique à vontade, pode comentar. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos e que Deus os abençoe.